o espetáculo da vida. O mundo carece de pensadores. As sociedades precisam de pessoas que possuam ideias inovadoras, capazes de contribuir para enriquecer nossas inteligências e mudar as rotas de nossas vidas. Raramente um político, um intelectual ou um artista tem novas ideias brilhantes. Não há emoção em suas palavras. É difícil encontrarmos homens e mulheres famosos que nos encantem com sua inteligência. Nós estamos tão atarefados em comprar, vender, possuir, fazer, que perdemos a sensibilidade para nos espantarmos com o espetáculo da vida e com os segredos que a cercam. Você já parou para pensar que a vida que pulsa em você é fonte insondável de enigmas? Já ouviu alguém fazer uma simples indagação filosófica como: que mistério é estar vivo e mergulhado no tempo e no espaço? Quem deixa de perguntar sobre os fenômenos da existência destrói sua capacidade de aprender. As crianças de hoje detêm mais informações do que o idoso do passado. Muitos adultos estão abarrotados de informações, mas dificilmente sabem organizá-las. Saber muito, mas pensar pouco, não leva a lugar algum. Muitos têm uma mente com centímetros de profundidade e quilômetros de extensão. Mas se você, como eu, está aborrecido com a carência de pensadores numa sociedade em que as escolas se multiplicam, por certo, irá consolar-se com a leitura deste livro. Estudaremos um personagem real que não apenas surpreendia as pessoas, como as deixava assombradas com seus pensamentos. Isso está em Mateus 7:28. O que ele quis dizer com isso, né? Deixar as pessoas assombradas, surpresas com os pensamentos que Jesus trazia naquela época. Então, este autor, Augusto Cury, ele disse que ao longo de mais de 20 anos que ele estuda o funcionamento da mente. Então, ele é um cientista que estuda isso. Nesse período, ele produziu... muitas pessoas já conhecem, né, alguns trabalhos do Augusto Cury. Então, mas ele criou uma nova teoria sobre a construção da inteligência, que ele chama de inteligência multifocal. Ele escreveu mais de 3.000 páginas sobre o fantástico mundo das ideias e das emoções. Pode parecer que ele escreveu muito, né? Mas é pouco diante dos segredos que distinguem, né, os seres humanos como pensadores, como seres pensantes. Bom, os estudos dele ajudaram a analisar, ainda que com alguns limites, né, algumas áreas da mente insondável de Cristo. Ele estudou muito, né? Como ele gerenciava os pensamentos, como ele protegia a emoção e superava seus focos de tensão, como ele abria as janelas da sua mente e dava respostas admiráveis em situações angustiantes. Estudar esse funcionamento da mente humana e analisar a inteligência do mestre e dos mestres ampliou os horizontes do autor para enxergar esse espetáculo que é a vida, e ele compartilha isso aqui agora. Então, você que está ouvindo aí, você consegue enxergar o mundo deslumbrante da inteligência humana? Você parou para pensar sobre isso? Por mais que as pessoas hoje, né, é comum falar que o outro é burro, né? Porque se votou em fulano é burro, se votou em ciclano é burro, o povo é burro. Quando se fala do povo, você não se coloca ali no meio do povo, né? Se fala das pessoas, que falta de inteligência, por que não fazer assim, por que não fazer assado? E isso é algo que infelizmente nos separa, né? Nos separa em partidos de esquerda, direita, nos separa em grupos de brancos, negros,
homossexuais, enfim, isso tudo nos separa. Mas se você parar para pensar, mesmo nos dias de hoje, mesmo dentro de tudo que nós vivemos, como é deslumbrante a inteligência humana, o cérebro do ser humano, que é simplesmente assombroso, que é um equipamento, não é? É uma máquina aí que desenvolve muitas coisas. Infelizmente, como nós vivemos num mundo de dualidades, é o que nós vivemos hoje. Existem dois focos, não é? Um foco que está trabalhando pelo bem e outro não. Também a mente humana desenvolve coisas destrutivas, muito destrutivas, e ao mesmo tempo desenvolve coisas que são para a saúde, não é? Para o coletivo, desenvolve feitos maravilhosos, principalmente os jovens que estão nascendo para ajudar na cura planetária. Jovens de 14 anos que têm projetos científicos aí para a limpeza dos mares, das águas, enfim. Tem muita coisa bonita também acontecendo. Não é só a questão de Covid que acontece no mundo hoje, onde as pessoas voltaram todo o seu foco só para o Covid, não é? Só para o medo, só para a doença. Então, mas não é só isso que acontece no planeta. Está acontecendo outras coisas também muito bonitas. Então, presta atenção e começa a pensar. Começa a indagar e a pensar. Bom, muitos não conseguem compreender que as pessoas, por exemplo, ao seu redor, são mais complexas do que os buracos negros do céu. Cada vez que você produz uma reação como ansiosa, ou você vivencia um momento de insegurança, ou constrói um pequeno pensamento, você provoca um fenômeno mais complexo do que, por exemplo, a ação do sol. Mesmo as crianças com deficiência mental são tão complexas no funcionamento da mente quanto os intelectuais. Elas possuem intactos os fenômenos que constroem as cadeias de pensamentos. A diferença está apenas na reserva de memória que alimenta esses fenômenos. Se houvesse possibilidade de se produzir uma memória auxiliar, elas seriam intelectualmente normais. Poucos conseguem perceber o privilégio de ser uma pessoa. Você consegue perceber o privilégio que é ser você? Muitas pessoas não conseguem ver, sabe, olhar para além da vitrine dos próprios problemas e dificuldades. Só olham para si, para o seu umbigo, para a sua questão, para a sua criança interior ferida, para o seu passado, para o ex-marido, para o filho que isso e aquilo. E não consegue ter outra visão. Que pena. Jesus Cristo, um excelente utilizador da arte da dúvida, independentemente de Jesus ser o Filho de Deus ou não, bom, ele foi o mais humano dos homens. Foi um homem até a última gota de sangue, até a última batida do seu coração. Jesus amava ser um homem e ele lutava para que as pessoas percebessem o valor incondicional da vida. Para isso, procurava desobstruir a inteligência das pessoas. Mas que ferramenta que ele usava? Muitos pensam que Jesus só discorria sobre fé, mas ele utilizava uma das ferramentas mais capazes de abrir as janelas da mente humana, a arte da dúvida. A arte da dúvida. A arte da dúvida é uma ferramenta fundamental para expandir o leque do pensamento. A morte de um cientista ocorre quando ele deixa de duvidar do seu conhecimento. Duvidar. E você está duvidando de alguma coisa neste momento? Duvidar que eu digo? Duvidar para querer conhecer mais. Para querer saber mais. Você para duvidar e para indagar sobre as questões planetárias atuais, sobre tudo que mostram para você, através de mídias. Será que tudo isso é verdade? Aqui eu não estou afirmando nada.
nem estou me posicionando politicamente. Mas você se pergunta isso? Você para pensar se todas as informações que contém no Google, as informações que chegam até você, elas são reais? Eu só estou te fazendo uma pergunta para você pensar. E não é sobre o tema apenas do Covid. Você parou para pensar, será que nós temos, além do corpo físico, um espírito? Será? Será que somente existe vida neste planeta? Será? Será que aqui, agora, nesse mesmo momento, pulsa outras vidas em outros locais? No sistema? Ou fora do sistema? No nosso sistema solar ou fora do nosso sistema solar? Será que só existe o nosso sistema solar? Será que só existem esses planetas do nosso sistema? Será que? Não sei. Como são as suas dúvidas, as tuas indagações? O que tem aí dentro de você com relação a isso? Ou você vai aceitando tudo, né, que as pessoas vão trazendo? Será que a Neiva fala tem coerência? Será que tudo isso que ela está falando aí é verdade ou não? Como eu vou saber? Como você vai saber se algo de verdade ressoa ou não em você? Você espera que o outro venha de fora para te dizer? Se o outro fala que sim, que acredita, você também? Se o outro fala que não, você não? Que pessoa é você? Como você se posiciona? Você pensa sobre isso? Quando você indaga sobre as suas questões, você para sentir no seu corpo as sensações que validam isso ou não? Não é? Você acredita na presença de outros seres? Você acredita na presença de espíritos ou você tem medo e não quer falar sobre isso porque é coisa do diabo? Desculpa, eu ri assim porque eu sempre ouvi muito falar sobre isso e depois eu descobri que não é bem assim. Eu, Neiva, a minha experiência. Então, será que? E as minhas indagações me fizeram percorrer um caminho, Neiva, falando para você. As minhas indagações me fizeram percorrer um caminho. Eu sempre fui curiosa. Será que eu posso ir além? Será que eu posso ir mais? Será que eu posso saber demais? Será que a realidade momentânea é isso realmente? Você acredita realmente que está acontecendo no planeta? Porque não é só no nosso país, infelizmente, pegou todo o planeta. Você acredita que está acontecendo no planeta? E as pessoas estão nesse desespero. De onde veio isso? Por que estamos vivendo isso? Se pergunte. Existem vidas além da minha vida aqui, do meu umbigo, da minha família. Se pergunte o que realmente está acontecendo no planeta. Bom, vou te deixar aí com essas indagações e volto no próximo áudio. Espero lá, um beijo.